segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou eu, a professora Cristiane. Na aula de hoje, nós iremos revisar os objetos de conhecimentos estudados em História, pois amanhã será a avaliação. Então, pegue o seu módulo 1 e acompanhe a revisão. Durante os nossos estudos, no capítulo 1, vimos de que maneira podemos perceber a passagem dos anos e estudamos também diferentes maneiras de registrar a passagem do tempo. É possível perceber a passagem do tempo observando as transformações nos lugares e nas pessoas. Mas, além disso, existem instrumentos que nos auxiliam a contar o tempo e a registrar os acontecimentos de nossa vida. Como exemplo, temos a linha do tempo, onde é possível organizar cronologicamente a história de vida de uma pessoa ou de um lugar. Vocês conheceram a linha do tempo sobre a vida de Fátima, nas páginas 208 e 209. E pôde perceber as mudanças que ocorreram com Fátima entre os anos de 1966 e 2018. O termo cronologicamente, ele se refere à ordem de tempo, certo? Observe esse exemplo. Mas vamos observar outro exemplo? Acompanhe agora com a professora Nádia. Para entender melhor, vamos ver a linha do tempo de alguns acontecimentos da história de Gabriel, que tem 7 anos de idade. Observe Gabriel com seus pais no seu nascimento. A primeira festa de aniversário de Gabriel. Aos 2 anos, Gabriel aprendendo a comer sozinho. Com 3 anos, primeiro dia de aula de Gabriel na escola. Com 4 anos, nasceu a irmã de Gabriel. Com 5 anos, Gabriel e sua irmã ganharam um cachorro. Com 6 anos, Gabriel participou de um campeonato de futebol. Com 7 anos, caiu o primeiro dente de Gabriel. É isso aí, turma! Vocês acabaram de conhecer a história de Gabriel através da linha do tempo. Assim como aconteceu com Gabriel, nosso corpo passa por diversas mudanças ao longo do tempo. Você já deve ter observado que, conforme crescemos, muitas peças de roupas e sapatos não servem mais em nosso corpo e chega a hora de doar para outras pessoas. Como você pode observar nessa imagem, as mudanças ao longo do tempo que aconteceram na vida dessa pessoa. Observaram? Desde recém-nascido até a fase adulta, quanta coisa mudou em seu corpo. Assim acontece conosco também. Assim como o nosso corpo, ocorrem também transformações nas paisagens. Observe essa paisagem. Depois de um tempo, houve modificações. Já foram construídas mais estradas, algumas construções de casas. E com o passar dos anos, ganhou asfalto, foram construídos prédios, indústrias, transformou toda a paisagem. Já não tem a mesma quantidade de árvores que existia antes. Então, ocorreram muitas mudanças nesse lugar. Vamos acompanhar também algumas imagens antigas e recentes da nossa cidade. Essas fotos são da Praça Matriz. Veja só a diferença ao passar dos anos. Na primeira imagem, antigamente, e a segunda, recentemente, como está nos dias atuais, certo? Perceberam quanta coisa mudou? Nas páginas 212 e 213, vocês também conheceram a história da rua em que viveu o Senhor Lopes, de 92 anos de idade. E através dos relatos e imagens foi possível observar as mudanças que ocorreram na Rua Augusta.
Vimos também que existem instrumentos que são utilizados para marcar a passagem do tempo, e isso de diversas maneiras, e uma delas é usando o relógio, que marca a passagem do tempo em unidades de medida. Essas unidades, elas são as horas, os minutos e os segundos. Observe o relógio. Enquanto o ponteiro dos segundos dá uma volta completa, o ponteiro dos minutos vai girando até o próximo minuto, e o ponteiro da hora, ele lentamente vai passando até completar a próxima hora. Uma hora é igual a 60 minutos. Observe, o ponteiro maior, que está na cor azul, ele marca os minutos. O ponteiro roxo marca as horas e o vermelho marca os segundos. Existem algumas atividades no nosso dia a dia que podemos fazer em segundos, minutos e horas. Vamos ver alguns exemplos? Piscar os olhos. Podemos piscar os olhos em questão de segundo. Lanchar com os amigos, fazer uma refeição, questão de minutos, não é verdade? Estudar. Podemos levar 1 hora ou mais estudando. Viram só a diferença? Existem vários tipos de relógios. Vamos relembrar os que fizeram parte dos nossos estudos? O relógio do Sol. Ele já foi usado por vários povos ao longo da história. A marcação das horas nesse tipo de relógio, ele depende da sombra projetada pela haste, que fica sobre sua superfície, quando os raios solares refletem sobre ela e indicam a hora. Vocês já fizeram esse experimento em casa, não foi verdade? Já sabe como funciona. O próximo, conhecemos também a clepsidra. Foi inventada pelos antigos chineses há milhares de anos. Nesse instrumento, a passagem do tempo é marcada conforme a água vai passando de um recipiente para o outro. O próximo instrumento que conhecemos, ela também é conhecida como relógio de areia, a ampulheta. É uma invenção antiga, que já era utilizada por navegadores cerca de 600 anos atrás. A ampulheta é composta por 2 recipientes de vidro, contendo uma porção de areia entre os 2 recipientes. Há um pequeno furo. Quando a ampulheta é virada, a areia passa de um recipiente para outro através desse furo, sempre no mesmo período de tempo. No entanto, o tempo gasto para que toda a porção de areia passe pelo furo pode variar de uma ampulheta para outra. Além do relógio, o calendário é um instrumento de medida de tempo muito utilizado. Vamos relembrar algumas informações importantes que tem no calendário? Um dia completo, ele tem 24 horas e 7 dias corresponde a uma semana. Na semana nós temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então, são 7 dias. Lembrando que a semana começa ao domingo, certo? Veja bem, além dos dias, é possível observar a passagem dos meses e o ano. Cada ano ele começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. E tem ao todo 12 meses, que são eles: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os meses eles têm 30 ou 31 dias, mas somente fevereiro que é diferente, podendo ter 28 ou 29 dias. Os dias de feriado, eles são destacados nos calendários. Como podemos observar nesse calendário, os dias de feriado estão em destaques na cor vermelha. Conhecer outros tipos de calendário é uma maneira de valorizar e respeitar diferentes culturas, pois existem outros tipos, como o indígena. Observe, esse calendário ele foi elaborado por professores e alunos em escolas indígenas
Ele é construído levando em conta o cultivo de alimentos e as características da natureza em cada mês do ano. Observe, em janeiro, preparo do solo para o cultivo do milho. Fevereiro, mês do rio cheio. Março, mês do abacaxi. Abril, mês da pescaria. Maio, mês da derrubada para plantio. Junho, mês das gaivotas. Julho, mês em que as tartarugas botam ovos. Agosto, mês da festa do Cuarupi. Setembro, mês do plantio da mandioca. Outubro, mês do pequi. Novembro, início do verão. E dezembro, mês da melancia. Esses instrumentos de medida de tempo contribuem para melhor organizar as atividades cotidianas. No capítulo 2, aprendemos como é importante organizar o nosso dia a dia. Vamos relembrar? As atividades que realizamos em nosso dia a dia compõem o nosso cotidiano. Observe a imagem do cotidiano de uma menina. Acordou, escovou os dentes, fez sua refeição, leu um livro, fez uma pintura, desenhando, o seu gatinho. Ela praticou esportes, ela também brincou e depois foi dormir. Isso faz parte da rotina dessa garota. Mas a rotina, o cotidiano, é diferente de uma pessoa para outra. E nas páginas 228 e 229, você conheceu o cotidiano de Juliano e foi possível observar que cada pessoa, família, fazem coisas diferentes. E o que podemos utilizar para organizar o dia a dia e os compromissos não esquecer? Vamos rever alguns? Temos o relógio, o despertador, a agenda, os bilhetes de anotação e também o calendário. Nós podemos estar utilizando esses objetos para estar organizando a nossa rotina, o nosso dia a dia, sendo importante utilizar para não perder nenhum compromisso, certo? Por falar em compromisso, amanhã será a avaliação de história. Então, galera, capriche nos estudos. Essa avaliação será um sucesso. Beijos e bons estudos!